aqui com Profissão Mulher. A gente pegou a gente no flagra, gente. Porque assim, programa ao vivo, acontece dessas coisas. Estamos aqui conversando. Eu estou conversando aqui com Ermelinda Leite Prado, que é nutricionista. Ela está aqui em casa, no Profissão Mulher, hoje falando sobre educação. Queria que você contasse para a gente um pouco sobre como é importante a alimentação para a criança que está aí nessa época de ir para a escola, quer dizer, até essa, vamos começar primeiro, quer dizer, a época do neném, quer dizer, a importância do leite materno e depois para desse desenvolvimento, quer dizer, o que é importante, menino? Olha, a alimentação da criança é extremamente importante para o desenvolvimento psicomotor, né, intelectual, e a gente tem visto hoje, é muito frequente as mães reclamarem que as crianças estão indo para a escola sem alimentação matinal, né? E isso é extremamente preocupante porque a criança mal alimentada, ela fica dispersa, né? A capacidade de entendimento da disciplina fica comprometida e a gente tem orientado as mães a estimularem a utilização de uma refeição matinal mais equilibrada, mais balanceada e saudável. As nossas crianças estão se alimentando muito mal e isso é uma preocupação muito grande de toda a equipe, né, de nutrição, porque o mercado oferece uma série de produtos de altíssima qualidade, né? E as mães muitas vezes não são bem orientadas. Ela come o que a criança normalmente pede, né? Ela compra aquilo que a criança geralmente tem uma certa preferência. Mas isso é muito preocupante. Sim, eu queria conversar sobre essa coisa. A gente ouve muito falar, até das crianças subnutridas e tudo. Quer dizer, tem uma época que é importantíssimo mais do que qualquer outra época, essa parte da alimentação, né? O neném e tudo. Até que período essa alimentação básica pode deixar até sequelas se houver falta dessa alimentação? Uma desnutrição grave, principalmente no primeiro ano de vida, pode levar a uma série de consequências drásticas, né, do desenvolvimento da criança. Hoje a gente tem, sabidamente, isso é relatado no mundo inteiro, vários casos de nanismo nutricional, né, ou seja, um comprometimento no desenvolvimento estatural, né, uma criança de baixa estatura, por uma ingesta inadequada no primeiro ano de vida, tá certo? A partir do momento que as crianças se desenvolvem, esse comprometimento vai se amenizando, né? Porque no primeiro ano de vida é realmente fundamental, tá? A carência de alimentos, né, é um negócio muito preocupante. Eu trabalho no hospital público, né? Eu trabalho na unidade de pediatria do Hospital das Clínicas e a gente tem visto realmente uma incidência de desnutrição no primeiro ano de vida muito, muito acentuada, né? E isso provavelmente vai afetar todo o desenvolvimento da criança, não só o desenvolvimento antropométrico, né? Mas o desenvolvimento intelectual, né? A capacidade de concentração da criança, né? Vão ficar uma crianças mais realmente apáticas. Sim. Tá? Tá. Então, assim, a gente pensando aí já de pequenininho, as crianças estão indo tão cedo para a escola, né? Quer dizer, pensando no pequenininho, já 1 ano, 2 anos indo para a escola, o que seria ideal, que tipo de alimentação seria ideal, que é importante a gente frisar para as mães, sabe, pensarem nessa coisa da alimentação. Você diz a nível de merendinho ou alimentação geral da criança? Eu queria que você falasse um pouco da alimentação geral e depois especificamente da merenda. Tá. Bom, então é o seguinte, com relação à alimentação da criança, a gente tem que avaliar sobre uma série de aspectos, né? Se ela está adequada do ponto de vista quantitativo, tá? Se os volumes de alimentos que a criança está ingerindo está adequado ou não, tá? Porque a cota calórica, ela tem que ser de acordo com a faixa etária de cada criança, Sim. né? E se a mãe está sabendo selecionar as melhores alternativas para a criança. Porque muitas vezes algumas mães chegam no consultório perguntando, olha, meu filho não come, ele se alimenta super mal, só quer saber de chips e batata frita, tá certo? Quando você joga essa criança no gráfico, tá? Ela está com bom desenvolvimento, tanto a nível de peso quanto a nível de estatura. Então, na realidade, tudo indica que a criança está comendo uma cota calórica adequada, tá? Mas ela está selecionando alimentos impróprios para a idade dela, Sim. tá certo? Então, a gente tem estimulado, primeiro, a questão da disciplina alimentar, tá? Isso é extremamente importante, porque, principalmente as mães que trabalham fora, elas têm assim um pouquinho, né, de dor na consciência, assim, uma certa dor na consciência de não poder estar com o filho, Sim. né, durante todo o período disponível.
Então ela acaba abrindo mão, sabe? E em função disso ela acaba oferecendo ou cedendo com relação a essas solicitações de alimentos fora dos horários padronizados. Então a gente tenta estimular a mãe a definir horários, tá certo? Eu vou te interromper um pouquinho, porque eu quero saber da Luísa, que está ali na praça sozinha, cadar, se ela consegue colocar horários ali para a pequenininha dela. Silvia, eu acho que sem dúvida o horário é uma coisa muito importante na educação alimentar da criança, né? Porque aí a criança vai sentir a fome necessária naquele horário para aceitar o tipo de alimento que a gente propõe, né? Um tipo de alimentação mais natural, né? E é dentro disso, Ermelinda, que eu queria entrar. Com relação ao açúcar. Geralmente as crianças adoram açúcar, seja em forma de bala, doce, muitas vezes até o próprio açúcar do açucareiro. Como é que é isso? Isso faz realmente muito mal? Isso deve ser controlado? Ou a gente deve respeitar essa necessidade de açúcar da criança? Com você. Pode responder? Olha, eu acho que com relação ao açúcar, desde que não haja alguns exageros, o açúcar, né, foi muito combatido na década de 60 e 70. Hoje em dia, o açúcar não é mais o grande vilão da alimentação humana, tá certo? Ele, quando utilizado moderadamente, não tem nenhum problema. O que vai definir se esse açúcar tem razão de ser ou não na alimentação da criança é o desenvolvimento a nível de peso. Porque nós temos agora uma incidência de obesidade na infância e na adolescência absurda, tá certo? Então eu acho que a obesidade se previne a partir do momento que você tira a criança do peito, vai fazer o desmame, né? A introdução dos alimentos sólidos, um leite artificial, que é o leite de vaca, que é o mais utilizado pela grande maioria das famílias. Você tem que ter muito critério e monitorizar o desenvolvimento da criança para que ela não venha ficar uma criança gordinha, fofinha, rechonchudinha, que pode levar a um ganho de peso excessivo, né, na infância e na adolescência. Eu digo sempre o seguinte, o açúcar, ele é totalmente dispensável na alimentação de pessoas que têm um bom desenvolvimento a nível de peso, tá certo? E que não sejam atletas, né? Sim. Porque os atletas têm uma demanda energética maior, né? O trabalhador braçal, ele tem uma demanda energética maior. Então, um indivíduo sedentário, por exemplo, ele pode dispensar muito bem o açúcar, porque ele come o açúcar na forma de leite, na forma de frutas, tá? E arroz, feijão, pão, macarrão, todos esses alimentos ricos em massas, eles contêm açúcar, de uma outra forma, mas eles contêm o açúcar, tá? Desde que a mãe utilize em quantidades adequadas, eu não vejo nenhum problema. Agora, extremamente importante é a higiene oral, tá? Por causa de cáries, né? Então, as sobremesas, as guloseimas, elas podem ser utilizadas como sobremesa e não nos intervalos das refeições. Estimular a criança a fazer a higiene oral, né, adequada para prevenir cáries, eu não vejo problema em se oferecer, né, sobremesas, doces, né? Não tem sentido hoje em dia a gente isolar a criança do mundo. Todos os coleguinhas da escola vão utilizar, né, um chocolate esporadicamente, né? Quer dizer, eu não vejo necessidade de radicalismo. Viu, Luísa? Não precisa ser radical. Ok, Melinda, obrigada. Agora eu queria entrar numa outra questão. Há um avanço muito grande da tendência naturalista, né? E existem muitos pais que são vegetarianos e que impõem uma alimentação vegetariana para os filhos. A falta de proteína animal realmente faz mal para a criança, vai gerar deficiência alimentar, ou é possível substituir a proteína animal por outros tipos de proteína? Com você. Olha, é possível, tá, substituir a alimentação convencional por uma dieta vegetariana, desde que ela seja orientada. Porque as proteínas de alto valor biológico, que são as proteínas de boa qualidade, encontradas na carne, no leite, nos ovos, tá certo? Elas podem ser substituídas por misturas de cereais, tá certo? Então, se a criança ingere uma cota proteica, mesmo que de origem animal, mas de forma equilibrada, não vejo o menor problema. Eu acho que o que vai definir se a dieta que a criança está utilizando está adequada ou não é o desenvolvimento dela. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com vitaminas do complexo B, tá? Principalmente a vitamina B12,
porque a carne é uma grande fornecedora de vitaminas do complexo B, né? Principalmente a B12. Então, a gente tem que lançar mão, muitas vezes, de suplementação medicamentosa mesmo, né? Então, tem que ser uma coisa consciente. Tem que ser uma coisa consciente e, principalmente, com uma orientação, né, de um profissional da área. Porque você pode ter uma série de deficiências por causa de algumas vitaminas, tá certo? Porque, de uma certa forma, quando, às vezes, esses pais são radicais, né? Os vegetarianos, né? Às vezes caem nesse radicalismo. Porque o alimentar é hábito, né, Ermelinda? Quer dizer, é cultural. E é um hábito, assim, porque se na sua casa não entra açúcar, consequentemente, é muito difícil o seu filho aprender a comer açúcar, Aprende. Né? Não. Porque é o seguinte, enquanto a criança está dentro do lar, o pai controla. A partir do momento que a criança começa a frequentar a escolinha e casa de amigos, ele vai provar aquele alimento que ele não utilizou na infância, tá certo? Vai perceber que é gostoso e vai acabar, né, incorporando esses hábitos em algum momento, né, do seu desenvolvimento, tá certo? É muito complicado, porque a não ser que seja realmente uma família, né, uma história familiar, porque se eu tiver um indivíduo na família que é vegetariano, às vezes o pai sim, a mãe não, fica complicado a criança adquirir. Eu falo na estrutura da família mesmo. A gente volta na Praça Rosinha Cadar, que a Luísa quer fazer mais uma pergunta. Ô Silvia, eu sou um bom exemplo desse caso que a Ermelinda acabou de falar. Eu não como açúcar nenhum, não gosto, e a minha filha adora. Ela não tem açúcar dentro de casa, ela não teve uma alimentação, uma educação com açúcar, né? Bom, Ermelinda, voltando à opção pela alimentação mais natural, eu queria que você falasse das vantagens do arroz integral. Elas são reais, verdadeiras? Com você. Eu tô achando que a Luísa está querendo montar um restaurante natural e está fazendo aqui a divulgação dos produtos. O que você acha? Pode ser uma boa. Pode ser uma alternativa. Bom, eu acho que a educação nutricional, ela envolve uma série de questões, né? E a gente tem, né, tanto nos cursos de reeducação alimentar, quanto nos atendimentos individualizados, a gente tem sempre incentivado uma alimentação natural, tá? Quando eu digo alimentação natural, pode ser uma alimentação convencional, tá certo? Porém saudável, equilibrada, com os alimentos que o mercado oferece no dia a dia, sem partir para a radicalização. Porque eu acho, gente, que a radicalização fica difícil a longo prazo. Tá certo? A médio prazo, a curto prazo, tudo bem, mas para você criar uma nova geração, né, a partir de novos hábitos alimentares, fica complicado, a não ser que a família tenha muita persistência, exatamente por causa desse contato da criança, né, com outras pessoas, com coleguinhas e tal. O arroz integral, como você me perguntou, realmente ele tem várias vantagens com relação ao arroz branco, da mesma forma que o pão integral, com relação ao pão branco, né? E todos os cereais integrais. Porque é exatamente na casquinha, naquela película que recobre o grão, ou o cereal, ou as leguminosas, ou os outros grãos, é que eu encontro uma concentração maior de vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, né? Então, B1, B2, tiamina, riboflavina, mesmo a B12, as casquinhas dos cereais, normalmente, é onde elas concentram vitaminas, a fibra, tá? E o ferro. Então, normalmente, nos produtos integrais, eu tenho acoplados complexo B, fibras e ferro, tá certo? Então, não que seja muito maior os teores de vitaminas, de fibra ou de ferro, mas são um pouco melhores, tá? Luísa, respondemos a sua pergunta, quer participar mais um pouquinho aqui com a gente? Silvia, parece que o assunto está movimentando os nossos estúdios. Agora eu tenho uma pergunta do Dênio, que é o nosso exibidor. O Dênio trabalha muito, fica muitas horas sem comer e às vezes tem um tempo curto para comer, né? E acaba se alimentando de sanduíches, de coisas rápidas, fast food mesmo, né? No caso dele, ele precisaria de um complemento alimentar, como vitaminas, ou mesmo complementos homeopáticos. Como é que é isso? Com você. Bom, é muito complicada a questão da alimentação das pessoas que têm uma atividade profissional muito intensa, que não tem tempo e tal. Eu acho que o que a gente tenta passar para a maioria das pessoas